A Viagem Interrompida, capítulo 12. Ao resumir a sessão da primeira vez em que tocaram as fitas, o Dr. Simon ditou: a primeira entrevista gravada com o Sr. Hill foi agora revelada para o casal Hill e levada até o ponto da visão e da explosão de extrema ansiedade demonstrada pelo Sr. Hill. Ele mostrou considerável perturbação quanto a isto, mas pareceu capaz de resolvê-la muito bem. E enquanto a fita seguia adiante, pegou um pedaço de papel e começou a desenhar. Neste desenho, novamente traçou uma cabeça com olhos muito arregalados em forma amendoada, mas não oblíquos. No final da fita, parecia estar muito bem e desejava uma opinião quanto à sua natureza fantasiosa. Ambos desejaram prosseguir desse modo, e foi marcada uma data a uma semana de hoje, para continuarmos a revisão das gravações feitas durante as sessões de hipnose. É interessante observar que quando no início da gravação a palavra-chave foi usada, a Sra. Hill entrou em transe. Ambos então foram intencionalmente colocados em transe e lhes foi dito que não iriam reagir à palavra-chave quando a ouvissem nas gravações, mas apenas se viesse pessoalmente de mim. Na semana seguinte, Barney tentou analisar o incidente do ponto de vista de que poderia ter sido uma fantasia, mas tantos dos detalhes voltavam de enxurrada como resultado de ter ouvido a gravação, que se encontrou duvidando seriamente desta teoria. Tanto ele quanto Betty vacilavam constantemente, num momento achando que talvez aquilo pudesse ter sido um sonho e noutros tornando-se convencidos da realidade dos mesmos. Ouvir as gravações estimulou a liberação para o consciente dos rios de maiores detalhes, alguns dos quais não haviam sido mencionados durante as sessões hipnóticas. Esta liberação de material novo é um produto do processo de resolução do conflito na psicoterapia, quer utilizando-se ou não da hipnose. Mais tarde, em casa, em Portsmouth, Barney descobriu-se lembrando-se de como abrira os olhos por um instante ao entrar na nave. Lembro-me de ter passado pela porta externa, onde meus pés rasparam num batente alto, lembrou-se algum tempo depois, e dei uma boa olhada nos 3 homens parados junto da porta daquilo que devia ser a sala para onde me levaram para exames. Vi-os exatamente quando se achavam prestes a entrar nela, de modo que pude vislumbrar o contorno curvo do corredor num relance. E fiquei perturbado por aquilo, pois estavam conversando uns com os outros. Assim mesmo, eu estava sendo entendido e estava compreendendo mais alguém que continuava a me dizer que nós não sofreríamos nenhum malefício. O interior da nave estava cheio de uma luz azulada, e com isso estou quase querendo indicar aquele tipo de luz fluorescente que não deixa sombras. Os homens tinham uma cabeça com forma realmente estranha, de crânio grande, diminuindo em tamanho enquanto descia para o queixo. E os olhos continuavam pelos lados da cabeça, parecendo que podiam enxergar vários graus além da extensão lateral de nossa visão. Isto era espantoso para mim. E algo de que eu me lembrei depois de ter ouvido as fitas foi da boca em si. Não podia descrever a boca antes e desenhei o retrato sem incluí-la, mas ela era muito semelhante a quando se desenha uma linha horizontal com uma curta linha perpendicular em cada extremidade. Esta linha horizontal representava os lábios, sem os músculos que temos. E ela se abria levemente quando eles faziam o tal som de murmúrio. A textura da pele, conforme me recordo deste rápido olhar, era acinzentada, quase de aparência metálica. Não percebi qualquer cabelo ou qualquer adorno de cabeça por falar nisso. Também não notei qualquer nariz, parecia haver apenas 2 fendas representando narina. Certa vez, Betty e eu fomos ouvir uma conferência feita pelo Dr. Carleton S. Kuhn, do Departamento de Antropologia de Harvard, e ele mostrou diapositivos de um grupo de pessoas que vivem ao redor do Estreito de Magalhães. Nós dois tivemos uma forte reação quando as vimos, pois este grupo de índios, vivendo numa atmosfera extremamente fria e alta nas montanhas, onde há pouco oxigênio, apresentava uma considerável semelhança com o que estou tentando descrever. E o professor estava nos dizendo como este grupo de pessoas havia, no decurso de muitas gerações, apresentado consideráveis alterações fisiológicas para se adaptar ao clima. Eles tinham o tipo de olhos orientais, mas a cavidade ocular dava a impressão de ser muito maior, pois a natureza criara um rolo de gordura ao redor dos olhos e também em volta da boca. Assim, parecia que a boca não possuía quase qualquer abertura, e era como se praticamente não houvesse nariz. Eram bastante parecidos, num modo geral, aos homens que estou tentando descrever. Quando estava no corredor, fiquei surpreso ao ver que o líder não me acompanhava para a sala. Mas, de novo, os olhos pareciam me seguir. Era como se eu soubesse que o líder estava noutro lugar, mas sua efetividade estava lá comigo. Onde quer que ele estivesse, ainda era capaz de transmitir mensagens para mim, tais como reconhecer quando ficaria com mais medo ou precisaria ser acalmado. Sei como isto soa ridículo, mas o único modo como o posso descrever é este. Ele era capaz disso.
Havia outra pessoa na sala comigo, além dos 3 homens à porta. E foi ele quem me raspou os braços e fez os exames, verificando minha coluna dorsal e esse tipo de coisas. Só tive uma visão muito breve da sala através da porta. Era pouco mobiliada e o único móvel que pude ver era a mesa. As paredes eram lisas e nuas, exatamente da tal cor branco azulada. Nenhum quadro, nenhum enfeite. A sala era em formato de fatia de torta, mas como se a ponta da torta houvesse sido cortada fora. Não pude ver quaisquer janelas. O teto, o assoalho e as paredes pareciam todos feitos do mesmo material, mas não notei a textura. E também não percebi de onde vinha a fonte de luz. A coisa mais impressionante foi a mesa onde eu devia me deitar, pois era muito mais curta que qualquer coisa feita ordinariamente para suportar um ser humano. De maneira que, quando me deitei nela, as pernas ficaram pendendo na extremidade, e achei aquilo esquisito. Fui escoltado, quase arrastado, eu acho, tanto para dentro quanto para fora da nave. Havia uma leve diferença de temperatura e assim percebi que estava no interior quando me fizeram passar pelo batente da porta, ou fosse lá o que fosse. Não notei qualquer odor em particular, e podia respirar muito bem lá dentro. Não precisei fazer qualquer esforço para respirar. Fui escoltado para fora, ainda estava sendo amparado e pude sentir o ar da noite correr em minha direção. Havia uma diferença entre estar lá dentro e do lado de fora, e eu a podia sentir. Bati com os pés de novo no tal batente ao sair e pude me sentir sendo carregado pela rampa. Então descobri-me caminhando em terreno áspero e achei que a gente que me levava para fora ainda estava comigo. Mas então abri os olhos e estava ali parado, sozinho, e pensei, isso é interessante. E de repente esqueci-me completamente de tudo. Eu não possuía absolutamente qualquer lembrança do caso. Refleti. Devo ter entrado nas matas para descansar um pouco da viagem. É isso o que deve ter acontecido. Vou para o carro. E ele estava ali parado na estrada e caminhei para ele. Sentia-me curioso em saber por que o motor estava desligado e as luzes apagadas. Eu geralmente não fazia isto ao saltar do carro para uma parada de descanso. Sentei no banco da frente, bem em cima do cabo do macaco. Pensei, isso é estranho. O que ele está fazendo aqui? E o retirei de sob mim e coloquei no intervalo entre a porta e o próprio banco. Então ouvi Delcy ganindo e raciocinei. Delcy, você está debaixo do banco? Achei que Betty havia levado você para um passeio. Eu estava meio enevoado, minha mente não estava clara. Mas retirei Delcy do carro depois de ter dado partida no motor e acendido os faróis. Então Betty apareceu saindo do meio do mato e eu pensei, bem, era isso o que eu estava fazendo. Estava aqui esperando por Betty. Ela veio descendo a estrada, parecendo vir das matas do outro lado da pista. Assim, pareceu-me que, obviamente, eu parara a pedido de Betty. E ela me disse quase casualmente, saia, vamos vê-los partir. Então eu pensei, isso é ridículo, ver o que partir? Mas achei melhor fazer a vontade dela, e saltei. E então vi a lua, imediatamente considerei aquilo como a lua, e ambos ficamos espantados, pois ela estava se movendo. Tive certeza de que era a lua se pondo. Mas fiquei curioso sobre a mesma, pois ela simplesmente não parecia ser a lua normal. Então tudo tornou-se vazio de novo, esta névoa, esta neblina me envolvendo até eu ver a placa, Concorde, 30 quilômetros. Lembro-me vagamente de ter desejado saber como este disco enorme, bastante alaranjado, pudera mudar tão rapidamente para uma cor brilhante e prateada. Durante esta semana, Betty muitas vezes pensou em sua reação à descrição feita por Barney nas fitas. Era como se eu estivesse revivendo tudo de novo, recorda-se ela. Quando ele estava lá fora na estrada, lá pouco antes do som dos bips, eu podia me lembrar de como eu me lançara de através do banco da frente e gritara para ele voltar. Muitos outros detalhes continuavam a me ocorrer de modo muito vívido. Enquanto as demais fitas eram ouvidas, as recordações tanto de Barney quanto de Betty se aceleravam, enchendo os claros com mais detalhes, com muitos fragmentos meio recortados se ajustando no lugar. Eles se tornaram mais acostumados a ouvir suas próprias vozes sonambulísticas, mas ainda achavam difícil acreditar que aquelas histórias eram realmente deles. Para Betty, pensando no momento em que os homens se aproximaram da porta do carro na hora do bloqueio na estrada, ela agora percebia que entrara num transe hipnótico, do mesmo tipo experimentado nas sessões do consultório médico. Sentia como se tanto ela quanto Barney houvessem, de certo modo, sido mesmerizados pelos sons de bips até um estado de quase transe hipnótico, o qual se aprofundou no momento em que um dos homens na estrada abriu a porta do carro para ela. Ele estendeu a mão e ela se viu como se a consciência lhe escapasse, exatamente como acontecera tantas vezes durante a terapia. Notou que tanto ela quanto Barney tinham de lutar nas fitas para se lembrar de pontos idênticos, primeiro em Indian Head e pouco depois no bloqueio da estrada. Para Barney, a sensação era de flutuar.
Para ela, havia um longo período de nebulosidade depois das séries de bips e mais tarde uma sensação de ter caído num estado semelhante ao transe, do qual forçou-se a sair por pura força de vontade. Ouvindo minha parte da experiência das fitas, recorda-se ela, pude sentir o esforço que fiz para despertar de novo, depois de os homens aparentemente terem me colocado em transe. Posso me lembrar de ter sacudido a cabeça e me sentido como se estivesse tentando sair de um poço. Estava lutando realmente. Recordo-me de ter dito a mim mesma, tenho de acordar, tenho de acordar. E a cada vez que repetia a frase, forçava-me a acordar mais um pouco. Quando eles me retiraram do carro, não fui muito cooperativa. E lembro-me de que ao chegarmos à rampa, talvez eu tenha fincado o pé contra a mesma. Depois recordo-me ou desta voz ou deste pensamento, fosse qual fosse, dizendo-me que nenhum mal me aconteceria. Eu realmente vi o exterior da tal nave quando estavam me levando para a mesma. Tive a impressão de que ela estava apoiada em algum tipo de área de depressão no solo. Havia alguma coisa por baixo dela, uma ravina ou algo assim, e não sei bem se o próprio objeto estava apoiado lá ou se havia algum tipo de apoio. Mas havia um tipo de beirada circundando a nave. E eu não sei por que motivo, mas tive a impressão de que a tal beirada era móvel, podia girar ao redor do corpo principal, talvez. Como um enorme giroscópio de algum tipo. Não tenho absoluta certeza, e isto é apenas suposição minha. Bem, a rampa nos levou para além desta beirada, e acho que eles nos fizeram dar uns 2 ou 3 passos pela tal beirada até a porta. Na parte em que entramos havia um corredor curvo, aparentemente dando a volta à nave pelo lado interno. Não sei onde ele parava ou terminava. As entradas para os cômodos ficavam do lado interno do corredor. Eu continuei procurando as janelas, mas não havia nenhuma. Tive a impressão de que a nave era metálica, inteiramente metálica, e havia uma luz passando através da soleira da porta, como a de uma luz saindo pela porta da frente à noite, tipo luz fluorescente. Então eles começaram a me levar para o tal cômodo. Eu não queria ir. Parei e disse a eles para trazerem Barney para dentro também. Isso porque eles estavam conduzindo Barney para além de mim, e continuavam a seguir adiante com ele. Foi então que me disseram para não me preocupar, tudo ia dar certo. Tive a impressão de que o líder e o examinador eram diferentes dos membros da tripulação. Mas é difícil de dizer, pois na realidade eu não queria olhar para os homens. Parecia-me que esses dois eram mais altos, mas talvez isso fosse porque eu queria fazê-los parecer maiores. Eu estava meio amedrontada com os membros da tripulação e tinha a impressão de que o líder e o examinador estavam mantendo-os para trás, longe de nós. Pude vê-los no corredor e pareciam estar caminhando daqui para lá entre o quarto de Barney e o meu. De certa forma, pareciam-se com mongoloides, pois eu os estava comparando a um caso em que vinha trabalhando, uma criança mongoloide especificamente, esse tipo de rosto redondo e testa larga, juntamente com uma certa rudeza. A superfície da pele parecia ser de um cinzento azulado, mas talvez fossem mais brancos que isso. Seus olhos se moviam e tinham pupilas. De algum modo tive a impressão de que eram mais como olhos de gatos. Eu não consigo me lembrar de quaisquer botões ou feixe eclair, mas talvez realmente não quisesse me lembrar. A sala era triangular, com a ponta cortada. Barney e eu concordamos ambos nesse ponto. A mesa ficava mais ou menos no meio, um pouco mais próxima da parte cortada. Ficava longe da parede o suficiente para qualquer pessoa poder dar a volta em torno dela. Do outro lado, junto à mesa, havia um banco branco e diversos tipos de equipamento e instrumentos por sobre a parede toda. Quando pegaram meu braço, tiraram uma dessas coisas da parede e depois a colocaram de volta lá. Na parede onde ficava a entrada havia alguns armários embutidos. Ao recordar-me, acho que tudo parecia ser feito de metal ou plástico, mas havia um tom branco em tudo. A superfície da mesa era dura, lisa e fria. Quando eles conversavam entre si, faziam um ruído sem qualquer sentido para mim. E tive a impressão de que o líder era diferente dos demais, mas novamente posso estar distorcendo este ponto. Seus corpos pareciam ser um pouco desproporcionados, com uma cavidade torácica maior, um peito mais amplo. Se me recordo corretamente, primeiro insisti em que eles estavam falando comigo em inglês com sotaque. Depois o Dr. Simon e eu passamos muito tempo pensando nisto e minha conclusão final é que, embora não estivessem falando em inglês, eu podia entender o que me estava sendo dito, como se fosse em inglês. Mas quer fosse inglês ou não, verbal ou não verbal, eu entendia perfeitamente o que eles estavam desejando transmitir. Isto era quando eles estavam se comunicando comigo. Conforme mencionei, quando eles falavam entre si, era inteiramente impossível entender. Os Rio foram incapazes de concordar neste ponto. A lembrança de Barney é a seguinte. Era muito semelhante a ser colocado em transe hipnótico pelo Dr. Simon. O tal líder estava lá, eu sabia. Assim mesmo percebi que havia uma completa separação entre suas palavras e sua presença. O que havia ali era uma parte de meu conhecimento. Não ouvi qualquer voz real. A minha mente, porém, compreendia o que ele estava dizendo.
E não era como se estivesse falando comigo de olhos abertos, sentado do outro lado da sala, longe de mim. Era mais como se suas palavras estivessem lá, fossem uma parte de mim e ele estivesse fora da criação real das palavras em si. Um motivo pelo qual Beth julga que a comunicação poderia ter sido verbal é que ela achava que falava verbalmente com eles. Ambos os Hill estavam cientes de muitos pontos incongruentes nas suas recordações e estes viviam surgindo constantemente na exploração do incidente junto ao médico. Entre eles estava a impressão que Beth possuía, de que os seres humanoides não pareciam possuir qualquer conceito de tempo. Barney notou isto e Beth concordou que era um paradoxo o fato de um líder ter dito "espere um minuto" quando ele lhe perguntara o significado de tempo. Quando estávamos saindo da nave com o tal líder, recorda-se Beth, ele disse indubitavelmente, espere um minuto, quer isto tivesse sido de maneira verbal ou não. Eu passara algum tempo conversando com ele a respeito de idade avançada, também tentando explicar quanto eram 100 anos, esse tipo de coisa, e achei difícil explicar. Entramos nesta discussão quando ele perguntou sobre os dentes falsos de Barney, creio. Estavam intrigados porque os dentes de Barney podiam ser removidos e os meus não. Eu disse que muitas vezes as pessoas usavam dentaduras quando ficavam mais velhas. Ele me perguntou, o que é mais velho? E eu respondi, velhice. Então entramos também numa argumentação sobre dieta alimentar e comidas. Não havia jeito de fazê-los entender o que eu estava tentando dizer com carne, batatas, legumes e daí por diante. Quando tentei explicar-lhes sobre a abóbora e disse que era amarela, ele me perguntou, o que é amarelo? Barney acha que Beth cometeu um engano aqui, tanto em relação ao conceito de tempo como ao de vocalizar a comunicação. Ainda põe em dúvida se Beth realmente conversou com aquela gente, diz ele. Houve uma comunicação, mas não foi verbal. Diversas coisas que Beth disse me levaram a questioná-la. A pergunta sobre tempo era paradoxal, ainda assim ela disse que eles não entendiam o tempo como nós o entendemos. Acho que Beth criou outras distorções da própria mente. Asterisco. Beth recorda-se do líder ter dito, espere um minuto. Tanto Barney quanto Beth viram de imediato o estranho paradoxo de ele dizer isto e depois perguntar o que era um ano e outros espaços de tempo. Ela se refere ao assim chamado líder e ao examinador como sendo diferentes dos demais, e eu acredito que fossem todos basicamente iguais. Beth rebate isto com a observação. Quando eu estava sendo levada a bordo desta coisa no princípio, eles me fizeram compreender que se eu cooperasse e não perdesse muito tempo, trariam-nos de volta ao carro e nos deixariam seguir nosso caminho. Mas não sei se a palavra tempo foi realmente usada ou não. Pontos incongruentes e paradoxais como esses foram examinados enquanto as sessões de gravação continuavam nas diversas semanas seguintes. As características bizarras e incomuns do caso continuavam a ser intrigantes e desafiadoras. Em primeiro lugar, as sessões eram uma revisão longa e detalhada, com as informações contidas nas fitas estimulando maiores recordações e comentários, tanto da parte de Barney como de Beth. Outros aspectos, dentro e fora do ramo principal da terapia, eram trazidos à luz e considerados. As úlceras de Barney pioraram muito no início das sessões de audição das fitas, mas gradualmente foram melhorando de novo. Com Walter Webb, os Hill retraçaram a rota da viagem, preenchendo-a com maiores detalhes e ficaram convencidos de que haviam encontrado o ponto exato da estrada onde houvera o bloqueio, numa estrada lateral a 4 ou 5 quilômetros da rodovia 3. Tanto Barney quanto Beth estavam completamente espantados com a quantidade maciça de detalhes surgindo nas gravações, muitos dos quais inteiramente desconhecidos para eles conscientemente. Nunca fiz qualquer ideia a respeito da extensão do material surgido nas fitas. Jamais percebi quanta coisa eu estivera tentando apagar da mente. As fitas pareciam totalmente incríveis, comentou Barney. Ele ainda queria continuar negando que isso tudo acontecera. Eu estava pensando que estava pronto a parar inteiramente de procurar relembrar o incidente, disse Barney ao médico numa das sessões depois de terem ouvido um longo trecho das fitas. Beth perguntou-me o motivo, e eu respondi que, como não podia explicar os fatos narrados sob hipnose, odiava pensar que estava louco. Notei também que na semana anterior, quando ouvia a gravação de Beth, queria muito fechar os olhos. Tornou-se quase uma obsessão. Por isso eu me levantei, cheguei até a janela e olhei para fora. Por volta de 30 de maio, quase 2 meses depois de iniciadas as sessões de revisão das gravações, Barney sentiu um definido alívio para as suas tensões. Nesta semana eu não me senti tão tenso como nas semanas anteriores, disse Barney ao médico. Não precisei tomar qualquer remédio para a úlcera. A 6 de junho, o médico utilizou a hipnose para maiores explorações com Beth. Médico. Completa a indução de Beth ao transe. Você agora está em um sono profundo, um sono profundo. Quero que você se recorde e pense naquela época que me descreveu dizendo que estava adormecida. Torne a pensar naquilo.
Está se referindo ao momento do bloqueio da estrada. Estava mesmo adormecida? Betty, não. Médico, por que pensou que estava adormecida? Betty, novamente uma resposta literal para a primeira pergunta. Eu havia estado adormecida. Médico, você havia estado dormindo? Betty, quando estava no carro, os homens me puseram para dormir. Médico, os homens puseram você para dormir? Betty, de algum modo. Médico, como eles chegaram ao carro? Betty, abri a porta e eu ia saltar e correr. Médico, por quê? Porque eu estava com medo. Onde estava Barney? No carro. Vocês dois estavam dentro do automóvel? Sim. E de onde vieram esses homens? Do meio da estrada. Traziam luzes consigo? Não, não traziam. E você os viu de que maneira? Por causa dos faróis do carro. E ele disse que ia pôr você para dormir? Ele não disse nada. Como você sabia que ele ia fazer você dormir? Eu não sabia que ele ia me pôr para dormir. Então, o que fez você dizer que achava que estava dormindo? Porque eu acordei. Onde você acordou? Quando estava caminhando. Acha que eles fizeram você dormir? Acho. Como? Betty, eles fizeram alguma coisa. Não posso me lembrar. O homem estendeu a mão. Eu estava sentada no banco. Eu estava me virando. E eu estava com a porta aberta. E então me voltei e ia correr, pois estava com medo. Naquele momento, então, abri a porta e o homem a escancarou por completo. Havia 3 homens, e o que estava mais perto de mim, mais perto da maçaneta da porta, levantou a mão quando eu ia sair, e não sei de mais nada. Ela mais tarde veio a comparar isto à experiência de submeter-se à hipnose. Médico, até quando? Betty, até eu estar caminhando. Eu me forcei a despertar. Médico, você disse que eles examinaram sua pele. Usaram alguma coisa parecida com um microscópio? Sim. Por que acha que eles estavam examinando sua pele? Estavam interessados na cor da mesma? Aqui as implicações interraciais são óbvias. Betty, acho que não. Estavam interessados pela estrutura de minha pele, suponho. Médico, o que na estrutura? Betty, bem, ficaram olhando para ela e calculei isso pelo modo como reagiram. Quero dizer, todos eles, o senhor sabe, o examinador e o líder, eles deram uma olhada e depois o outro homem também. Olharam por 2 ou 3 vezes. Médico, por que esse interesse incomum por sua pele? Já pensou nisso alguma vez? Betty, não pensei. Calcula que poderia ser porque sua pele e a de Barney são de cores diferentes? Betty, eu não sei, talvez estivessem interessados porque a pele deles e a minha eram diferentes. Médico, diferentes de que maneira? Betty, na cor. Médico, qual era a cor da pele deles? Eram diferentes daqueles homens que a estavam examinando? Betty, o líder e o examinador eram mais semelhantes. Médico, de que maneira? Betty, pareciam mais altos que os demais membros da tripulação. Médico, isso é tudo? Betty, eles eram mais altos e a pele dos dois era de cor diferente. Médico, bem, qual a diferença da cor? Qual a cor da pele dos membros da tripulação? Betty, Médico, por que encontra tanta dificuldade para me dizer a diferença? Betty, porque eu continuo a pensar que os membros da tripulação são orientais, asiáticos, só que não são como... são baixos. Médico, e o líder não é baixo? Betty, ele é mais... O líder e o examinador são mais altos. São mais ou menos da minha altura. Médico, está querendo dizer que os membros da tripulação são muito mais baixos do que você? Betty, os membros da tripulação eram mais baixos. Médico, mais baixos quanto? Betty, eu diria que não tinham a 1,5 m. O líder é tão alto quanto eu, acho. Médico, você estava com medo dessa gente? Betty, eu não tinha medo do líder. No princípio sim, mas depois não. O médico então interroga Betty a respeito de sua origem geral, seus dias de infância e sua experiência com um casamento interracial. Sob hipnose, ela revela um ajustamento melhor do que a média para os problemas do casamento misto e o fato de ser incapaz de ter filhos por causa de uma operação. O médico então passa a explorar as reações gerais de Betty na noite do incidente. Médico, você nem sempre expressa seus temores tão prontamente, não é? Durante essa experiência com o objeto voador, não sentiu medo no começo e depois mais tarde percebeu com quanto medo estivera? Betty, bem, acho que talvez eu seja do tipo de pessoa que, se alguma emergência acontece, todo mundo ao redor pode estar caindo aos pedaços e eu continuo a trabalhar até tudo estar completado. E depois de tudo terminado, tenho então uma espécie de reação retardada. Mas esse é o tipo de pessoa que eu sou. Quando vi o objeto lá no céu, acho que não senti muito medo dele. Médico, quando você teve todas as experiências com seus sonhos, por que teria sonhado com todas essas coisas? O que se passava nos sonhos representava as mesmas experiências que julgou ter? Betty, talvez nos sonhos eu lembrasse do que realmente acontecera.
Esta sessão final, na qual foi empregada a hipnose, pareceu totalizar o dilema que se estendera pelos 6 meses de terapia. Teria a experiência sido um sonho ou realidade? Onde estava a verdade? Quem poderia dizer qual era a verdade? Como todas as incongruências intrigantes poderiam ser resolvidas sem se levar em conta que solução para o caso fosse assumida? De certo modo, entre as principais, havia 3 considerações a fazer. O Dr. Simon julgava que, pelas provas disponíveis vindas de todas as fontes e nosso atual conhecimento do funcionamento mental, ele podia aceitar a probabilidade de os Hill haverem sofrido uma experiência com um fenômeno aéreo fora do comum, uma visão estimuladora de uma intensa experiência emocional em ambos. Embora qualquer coisa seja concebível, ele achava que o sequestro era improvável. Beth julgava que a hipnose demonstrara marcada evidência de que seus sonhos eram reflexos e recordação da realidade. Barney vacilava entre os 2 pontos de vista, embora sua conclusão final fosse de que não podia distinguir entre outras realidades conhecidas e a sequência de fatos finalmente revelados sob hipnose. Noutras palavras, uma vez superada a amnésia, ele não conseguia perceber qualquer diferença entre uma recordação no plano consciente e outra sob hipnose. Toda a viagem fora uma sequência completa e ininterrupta, incluindo a fase do sequestro. Nas 3 sessões finais, até a última delas, a 27 de junho de 1964, 3 pontos de vista surgiram frequentemente nas discussões. Um sinal saudável era que tanto Barney como Beth sentiam-se menos ansiosos depois que começaram a ouvir as gravações. Quando chegamos ao final das fitas, relembrou Barney mais tarde, senti uma fortíssima sensação de alívio, uma impressão de libertação de uma carga. Beth e eu nos tornamos mais cordiais que nunca. Meu problema de hipertensão melhorou muito, assim como a minha úlcera. Beth concordou. Embora o mistério não estivesse absolutamente solucionado, sua ansiedade diminuiu, pois ela fizera tudo o que pudera para sondar a história sem precedentes do seu encontro. Seus sonhos ficaram menos perturbadores. Por volta de meados de junho, todos reconheceram que não havia nenhuma conclusão plena, quer para a terapia, quer para o incidente que desempenhara um papel tão grande na mesma. Tanto os Hill quanto o médico lamentavam que fosse pouco prático continuar em terapia mais profunda por todo o longo período de tempo necessário. O verão já chegava e a longa viagem de ida e volta seria mais extenuante. Era um bom ponto de parada, pelo menos por algum tempo. O mais importante era os Hill estarem cientes de que se sentiam muito melhor e menos perturbados, embora nem tudo houvesse sido completamente resolvido. Como cientista, o médico experimentou uma variada série de hipóteses, enquanto elas eram desenvolvidas e mudadas, testando os fenômenos apresentados e os conhecimentos que poderia usar para integrá-los. No lugar onde a terapia deixou de ter continuidade, a situação poderia ficar em suspenso com um mínimo de perigo. Sem aceitar toda a experiência como realidade, pois as provas contraditórias impediram-no de assim fazer, sua melhor alternativa estava na hipótese do sonho. Qualquer coisa além disso, comentou o médico mais tarde, seria esticar demais os limites da credulidade. Mas não estou absolutamente convencido. Eu tinha de chegar à minha conclusão, se a podemos chamar de conclusão. Na realidade, nunca o foi positivamente. Terapeuticamente, chegamos a um bom ponto de parada, sob as condições práticas existentes e a melhora básica dos Hill. A meu arbítrio, era aceitável deixar o caso sem ter sido inteiramente respondido. Eu sabia que permaneceríamos em conta, e talvez o tempo trouxesse uma resposta mais completa. Ao considerar a teoria de que os sonhos intensos de Beth foram transferidos para Barney, tornando-se parte da realidade dele, Barney declarou seus sentimentos ao médico em uma das sessões posteriores. Doutor, disse ele, se posso traçar uma analogia, digamos que na manhã de ontem eu dirigi de Portsmouth até Boston para o trabalho. E se de algum modo me fosse dito que isto não acontecera comigo, eu ficaria um tanto curioso. Particularmente se me houvesse dito, muitos meses depois eu retrucaria. Não tenho tanta certeza de ter dirigido até lá naquele dia, mas iria pegar um calendário e verificar. Então, se essa pessoa continuasse a insistir que eu não dirigira até lá, contrariando minha afirmativa, teria de terminar a conversa e deixá-la onde estava. Chegaria a um ponto onde diria a mim mesmo: não posso convencer esta pessoa e ela não pode me convencer. Não há discussão. É melhor deixá-la de lado. Quando as sessões se aproximavam do término, a questão de ilusão ou realidade passou a dominar as conversas. O médico fez ver que não iria afirmar se fora uma coisa ou outra. Ele e os Hill juntos teriam de tentar alcançar a verdade, mas no final a aceitação ou rejeição da ocorrência teria de ser do casal. Ao analisar seus pensamentos, Barney disse ao médico: antes de vir a seu consultório, eu tinha, e ainda tenho, completa aceitação do fato de que eu vinha descendo pela estrada até Indian Head e o objeto estava lá, e essas coisas aconteceram de fato.
Também estou ciente de que em Ashland recebemos uma série de bips. Essas coisas não são questão de estarem no mundo dos sonhos ou da fantasia. Também estou bem ciente de minhas atitudes depois de chegar de volta a Portsmouth, o que equivale a dizer isto é uma coisa ridícula. Jamais poderemos contar a ninguém sobre ela. Mesmo assim, tantos meses se passaram que finalmente se transformaram em anos, 2 ou 3 anos. Ainda é um problema irritante conosco. Agora chegamos à hipnose, técnica essa que alegadamente nos iria trazer de volta ao passado e nos fazer reviver o período de aparente amnésia. E eu só posso dizer, bem, por que a amnésia existiu para começar? Por que haveria este período entre Indian Head e Ashland? Bem, respondeu o médico, na realidade você tem uma explicação parcial para o fato de a amnésia ter ocorrido. A amnésia psicológica existe para o fim de reprimir ou apagar experiências emocionais intoleráveis. A experiência emocional intolerável, indagou Barney, foi a experiência em Indian Head? Estive repassando este assunto, replicou o médico, e o separo em duas experiências. Uma é a experiência da visão. Julgo que não fui capaz de obter pela hipnose os dados que a apaguem. Estou pronto a aceitá-la. A visão em si. Contudo, o sequestro, se pudermos separar os dois acontecimentos, e nele estou falando na experiência de serem levados a bordo e examinados, isto é um assunto diferente. Esse eu estou separando. Não, você poderia dizer que toda a visão foi uma experiência apavorante. Contudo, por que a amnésia não apagou as duas partes? Por que não houve amnésia para toda a coisa? Você se lembra de ter estado consciente quase desde o princípio, tentando ter uma amnésia. Isto é, você disse, não vamos falar nisso, você esteve tentando produzir uma amnésia de muitos modos. E depois veio a amnésia para a outra experiência. Bem, aqui a questão evolui. Seria esta uma amnésia no sentido de apagar uma experiência real ou uma amnésia relacionada com o apagar de uma fantasia intensamente dolorosa? O médico deixou claro que esperava haver mais luz lançada no assunto nas sessões de encerramento. Barney estava intrigado porque suas reações em Indian Head haviam sido de caráter bem diverso de suas experiências anteriores em situações de emergência. Ele relatou um incidente com Betty e dois amigos numa estrada solitária em New Hampshire, quando dois adolescentes haviam seguido o carro deles, perturbando-os por quase 50 quilômetros antes de encontrarem uma patrulha rodoviária que detivera os dois rapazes. Todo o tempo durante a experiência perturbadora, Barney permaneceu frio e planejava forçar o carro a sair da estrada e enfrentá-los pessoalmente se não tivesse encontrado a viatura policial. Só estou mencionando este acontecimento, disse ao médico, para ilustrar o modo como geralmente reajo num momento de crise. O fato de você enfrentar essas coisas com o plano definido e bem detalhado, respondeu o médico, mesmo sendo um plano que poderia custar sua vida, é bom sinal, mas o que você poderia fazer além disso? Era, como se diz, gritar e ficar cego, ou fazer alguma coisa. E na situação onde não há qualquer outra alternativa, você se sai bem. Sua ansiedade, continuou o médico, aumentou tremendamente enquanto você revivia todo o problema do OVNI, de forma semelhante ao modo como aconteceu com a taxa de desequilíbrios psiquiátricos dos soldados da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais que tomou Guadalcanal. Seus desequilíbrios cresceram marcadamente não enquanto estavam tomando a ilha dos japoneses, mas sim quando foram substituídos pelo exército. Só então é que puderam se dar ao luxo de permitir que suas ansiedades assumissem o controle e ficaram doentes. Quando é necessário ação, a ação ocorre. As regras operantes para a mente consciente não o são para o inconsciente. Na mente inconsciente, a congruência não significa nada. Presente e passado não existem. Tudo é o agora. O passado é agora, o presente é agora, o futuro é agora. Os opostos coexistem juntamente com qualquer incongruência, seja ela qual for. As coisas são e não são ao mesmo tempo. Isto, é claro, também é um fragmento da estrutura dos sonhos. Em resumo, diria que podemos conseguir cristalizar estas coisas muito bem. Então vou deixar em suas mãos o limite até onde vai querer levar a discussão. Você precisa entender que eu o mantive focalizado nesta experiência. Ambos vocês podem ver agora que esta experiência não pode ser analisada como uma coisa isolada. Eu a mantive isolada o máximo possível. Ela é parte da continuidade de suas vidas. Foi uma parada na estrada e há muito material aqui que nós não vamos alcançar, apesar de estarem fortemente envolvidos. Toda a história passada de vocês dois, e foi este o motivo pelo qual não quis fazer esta sessão junto a Betty. Queria penetrar um pouco mais na sua vida. Contudo, qualquer tipo de exploração razoável de qualquer um de vocês ou de ambos iria levar uma enorme quantidade de tempo. E eu não sei se vão querer chegar a esse ponto. Assim, venho mantendo-os focalizados o melhor possível na iluminação de toda esta experiência. E eu diria que provavelmente dentro de pouco tempo poderíamos levar a terapia a um encerramento.
Daí por diante, você mesmo vai ver o que pode ou não pode ser obtido com a continuação, dependendo do quão aceitáveis sejam as explicações. A hipnose não vai nos dar as respostas finais absolutas, como podem ver agora. Ela é sujeita às mesmas regras aplicadas ao resto do inconsciente de um ser humano, mas eu acho que está nos dando o bastante para a marca de autoridade por trás dela, se é que se pode ter autoridade sobre qualquer coisa. Deste modo, a sua capacidade de raciocínio, o seu próprio aparelho encarregado de testar a realidade vai poder preencher as lacunas. Pelo que planejei, mais uma ou duas sessões vão ser suficientes. Vocês poderão querer continuar por uma ou duas consultas a mais, porém isso terei de deixar em suas mãos. Bem, você é um membro muito ativo no trabalho de sua comunidade, Barney. Suas energias são dirigidas para isso e eu tenho a impressão de que está se saindo melhor agora. Barney concordou. Relatou que suas ansiedades haviam diminuído consideravelmente e os sintomas físicos haviam melhorado bastante. Essa foi uma mudança considerável num período muito breve, observou. Betty também concordava. Durante as sessões de encerramento, tanto Barney quanto Betty sentiam-se aliviadas por terem feito todo o possível para acabar com suas ansiedades sobre a experiência. Achavam que algum tipo de registro permanente deveria ficar estabelecido na eventualidade de futuros acontecimentos poderem confirmar o que os dois agora estavam desejosos de considerar como possível, a realidade da experiência. Devo dizer, suponho, que venho pensando que isto não poderia ser provado através de quaisquer técnicas definidas. Essa foi a colocação de Barley. Não é como a matemática, onde se pode usar uma dedução definida para provar ou desprovar. Desejava saber a sua opinião sobre a ideia de colocar essas fitas acumuladas durante meses em algum lugar seguro, de modo que, no caso de nossa morte ou da sua, e digamos se daqui a 20 ou 30 anos esta experiência for reconhecida como verdadeira e tenha mesmo acontecido, então nós poderíamos ter as fitas e no mínimo poderíamos estar isentos de sermos considerados excêntricos. O senhor sabe, daqui a 20 ou 30 anos estaremos com 60 ou 70 anos e é bem possível que algumas pessoas nos encarem como se fôssemos realmente um tanto excêntricos. O médico concordou com a preservação das fitas. Mas o senhor sabe, acrescentou Barney com um sorriso, eu simplesmente não posso conceber a ideia de tocar essas fitas para ninguém e não posso deixar de sentir, quando estamos quase terminando, que fico bastante apreensivo ao pensar no que poderia ter acontecido caso tolamente houvéssemos sido hipnotizados por uma pessoa não qualificada e com um impacto emocional decorrente nos danos possivelmente causados. Vocês estiveram bastante à beira do perigo, disse o médico. Vocês puderam ver quais foram suas reações neste aspecto. Quais podem ser as reações de um ser humano ao serem liberadas? Betty, com sua calma e tudo, ainda tinha muita emoção por sob a superfície. Isto é o inconsciente de cada pessoa. E esta é uma região onde o ser humano se protege pelas repressões. Ele precisa realmente ser muito cuidadoso no liberar da pressão. As pessoas pensam na repressão como algo de mal. Na realidade, a repressão é parte essencial de nossas vidas mentais. Se não reprimíssemos uma grande percentagem de nossos sentimentos, seríamos seres humanos caóticos. 6 meses inteiros de confrontos chegavam ao fim. Os Hill, intrigados mas aliviados, dirigiram de volta a Portsmouth com o confuso e vago sentimento que sobrevém no final de um trabalho longo e árduo, uma sensação de que iriam sentir falta do médico, das sessões e da procura para resolver um mistério ainda insolúvel. O Dr. Simon, no seu consultório, algumas semanas mais tarde, ao abrir sua correspondência, encontrou uma carta de uma organização que dava cobertura hospitalar e médica para os Hill. A pedido dos Hill, o Dr. Simon apresentara um breve sumário do tratamento do casal, indicando que eles haviam sofrido de severas reações de ansiedade depois de uma experiência com um OVNI. De forma nada surpreendente, o diretor da organização médica escreveu ao Dr. Simon dizendo que achava difícil aceitar um pedido baseado no diagnóstico de uma experiência com um OVNI. Em parte, esta foi a resposta do Dr. Simon. Dificilmente eu poderia argumentar contra a má vontade expressa em sua carta de 4 de agosto de aceitar um diagnóstico de perturbação emocional criada pela experiência com um objeto voador não identificado com respeito à reivindicação do Sr. e Sra. Hill. Isso não foi feito como diagnóstico, mas sim como declaração das circunstâncias pelas quais essas duas pessoas me procuraram para tratamento na expectativa de que vocês me enviariam para uma declaração médica. Sempre as recebi quando houve reivindicação de seguro, mas o Sr. Hill afirmou que bastaria eu escrever para seu escritório sem especificar que informações eu teria de apresentar. O Sr. e Sra. Hill me foram enviados em dezembro de 1963. Durante o curso de um tratamento prévio feito pelo Sr. Hill, foi descoberto que o problema se seguira a uma experiência ocorrida em setembro de 1961, quando o casal havia avistado um objeto voador não identificado na noite em que voltavam de umas férias.
Esta foi uma experiência perturbadora para ambos e levou-os a uma ansiedade bastante considerável nos períodos seguintes. O Sr. Hill passou a sofrer de insônia, apreensão e ansiedade persistente. A Sra. Hill sofria de pesadelos repetidos, apreensão e ansiedade. Mais recentemente, o Sr. Hill passou a apresentar sintomas de úlcera duodenal. O Sr. Hill permaneceu sob tratamento por algum tempo antes de se tornar patente, durante o tratamento, que esta experiência com o objeto voador não identificado desempenhara um papel importante no seu estado de saúde. Na realidade, a história do tal encontro só se revelou durante o tratamento do Sr. Hill. Finalmente, foi trazido à luz o fato de que tanto o Sr. como a Sra. Hill estavam sofrendo de amnésia para uma parte dos fatos ocorridos na noite de setembro de 1961. No final, o casal me foi apresentado para tratamento. A hipnose era um método óbvio e eu tomei a mim o tratamento de ambos. Este envolveu a indução a um estado hipnótico profundo em cada um deles, e para tal fim foi necessário levá-los a um estado de sonambulismo. O tratamento foi acompanhado por violenta catarse emocional em ambos os pacientes. Devido a isto, houve um extenso controle durante o mesmo e a introdução para o consciente era efetuada apenas o quanto a ansiedade permitisse. Um gravador de fita foi usado para registrar o material inconsciente e depois para ajudar na revisão final e na integração ao consciente. Durante o tratamento, o Sr. Hill sofreu de severos sintomas de úlcera, aliviados com o progresso da terapia. A ansiedade foi reduzida tanto no Sr. quanto na Sra. Hill. No final do tratamento, ambos foram considerados como recuperados. Espero que estas informações sejam adequadas e estarei pronto a responder a quaisquer perguntas posteriores. O pedido de seguro foi prontamente aceito, provavelmente pela primeira vez envolvendo um caso de OVNI. A terapia estava num ponto seguro e prático de descanso, no qual o médico achou que seria melhor parar, embora muitas das perguntas estivessem sem resposta. O alívio da ansiedade foi significativo e duradouro. Poderia haver mais desconforto para o casal no prosseguimento da experiência do que a deixando ficar no estágio atual. Mais ainda, o médico encorajou aos Hill em seu desejo de manter-se em contato com ele, enquanto continuassem tentando resolver o caso por conta própria, um processo normal e contínuo depois da conclusão de uma terapia formal. O tratamento iniciara-se com a abertura da amnésia, uma amnésia geratriz de muitos problemas em si mesma. Comecei, comentou o médico para o autor 2 anos depois de as consultas estarem encerradas, com a utilização da hipnose para obter a história separadamente de cada um dos Hill. A maior parte da amnésia parecia abranger uma experiência incrível por parte de ambos. Isso não era apenas significativo, assim como o fato de duas pessoas compartilharem as duas experiências e estarem amnésicas para as mesmas. Investigações persistentes apresentaram mais problemas do que soluções. Eu partira da ideia de que Barney era um pouco mais sugestionável que Betty, e a história se havia derivado dele. O caso era bastante improvável, levando em conta quaisquer dados científicos existentes, contudo começou a aparecer enquanto o caso prosseguia que os Hill não estavam mentindo, e disso eu me senti convencido. Depois de obter a história de Barney e notar a identidade de seus sonhos e suas recordações sob hipnose, ocorreu-me a ideia de que minha presunção original poderia estar errada. Grande parte das recordações de Barney estavam contidas nas descrições de Betty, embora poucas das descrições de Betty estivessem incluídas nas histórias de Barney. Nesta base, continuei a investigar mais intensamente essa possibilidade com Barney e a pesquisar melhor a história de Betty. No final, fui levado a crer que a explicação mais aceitável é a seguinte: a série de sonhos experimentados pela Sra. Hill, consequência de algum tipo de experiência com um objeto voador não identificado ou algum fenômeno similar, assumiu a qualidade de uma experiência fantasiosa. Mas a coisa toda não pôde ser estabelecida num sentido absoluto. O caso podia seguramente permanecer como estava, especialmente em vista da melhora de ambos. Nós permaneceríamos em contato e o tempo poderia eventualmente trazer um quadro mais completo. Numa breve sessão de acompanhamento na primavera de 1966, o médico teve a oportunidade de verificar o impacto da visão 5 anos mais tarde, depois do incidente com Indian Head e 2 anos após as sessões de terapia terem se encerrado. Barney entrou rapidamente em transe, como de costume. O Dr. Simon fez-lhe algumas perguntas gerais sobre a visão, às quais ele respondeu objetiva e precisamente. Na parte posterior da sessão, o médico passou novamente em revista os sentimentos de Barney em consideráveis detalhes. Médico, qual é a sua sensação agora sobre a experiência? Você foi sequestrado ou não foi? Barney, como de costume, sua voz é monótona e sem expressão. Eu acho que fui sequestrado. Médico, você foi sequestrado? Não perguntei o que você acha. Foi mesmo sequestrado? Barney, sim. Eu não quero acreditar que fui sequestrado.
Médico, mas está convencido de que o foi? Barney, eu disse eu acho, porque isto torna mais fácil para eu aceitar algo que não quero admitir como tendo acontecido. Médico, o que o torna mais fácil? Barney, o fato de dizer eu acho. Médico, está querendo afirmar que seria pior dizer eu realmente fui sequestrado? Barney, não é pior. Médico, sente-se mais à vontade do outro modo? Barney, fico mais à vontade do outro modo. Médico, por que se sente pouco à vontade com ela? Barney, porque é uma história tão esquisita. Se alguém mais me contasse que havia algo acontecido consigo, eu não iria acreditar nessa pessoa. E eu detesto demais ser acusado de algo que não fiz quando sei que não fiz. Ou então não ser acreditado numa coisa que fiz quando sei que eu fiz. Médico, bem, suponhamos que você tenha apenas absorvido os sonhos de Betty. Barney, eu gostaria disso. Médico, você gostaria disso. Poderia ser verdade? Barney, não. Médico, por que não? Barney, porque de repente ele se torna extremamente tenso e emotivo, quase tanto quanto durante a primeira sessão, quando se recordou de ter sido atraído para o objeto no campo em Indian Head. Eu não gostei de porem as mãos em mim. Sua respiração torna-se rápida e excitada. Médico, tudo bem. Vá com calma. Não precisa ficar perturbado. Barney começa a soluçar fortemente. Não gostei de porem as mãos em mim. Não quero eles me tocando. Médico, tudo bem, tudo bem. Eles não estão tocando em você agora. Não estão tocando. Vamos esquecer tudo isso. Pode relaxar. O médico começa a trazê-lo para fora do transe com plena tranquilidade. Os soluços de Barney diminuem. A sessão de revisão, 2 anos depois das sessões regulares, chega ao fim.